Olá, pessoas! Hoje é o início da realização de um sonho. Estamos gravando o nosso primeiro episódio do Adesc Cast. Ó, que chique! Um, Podcast virou moda, né? Muita gente faz, mas eu acredito muito no potencial das mídias, né, da comunicação. E o objetivo desse podcast é contar um pouco da história da nossa associação. Fazer um registro mesmo do que nós vivemos até agora e também sonhar com o que a gente ainda pode produzir, do que a gente pode vivenciar. E para começar a contar essa história, eu decidi, junto com o pessoal aqui da Adesc, fazer um encontro de gerações. A gente está aqui com a França. Oi. Com o Lucas. São 3 gerações da Adesc. França, para quem não sabe, é minha mãe. Eu sou a Patrícia. E o Lucas é o nosso caçulinha aqui da Adesc. Oi! O nosso objetivo aqui é contar para vocês um pouquinho das várias fases da Adesc e apresentar também informações históricas. Então, eu vou passar agora para a França se apresentar um pouco para vocês. Vai lá, mãe. Bom dia, gente. Realmente eu tô assim, sentindo uma emoção, porque a gente vem falando esses dias todinho nessa história, e me passa toda uma linha do tempo, o que que é realmente essa situação hoje de ADESC. 25 anos depois, quando a gente teve a oportunidade de participar desde a primeira reunião. Então uma coisa histórica mesmo, e analisando, assim, quem já passou por aqui, não diria no prédio, mas com a Desk como uma instituição, como uma associação, tem uma lembrança forte de ao mesmo tempo triste de dizer: "Mas o que é a Desk? O que estão fazendo na Desk? O que é aquele esqueleto que é aquele prédio, né, que por tantos anos ficou assim?". Então, nesse momento em que a gente vê a Desk como ela está, então vale a pena relembrar e vale a pena também apostar, reinventar, e é isso que nós estamos fazendo. E o Lucas, que é o nosso caçula aqui na associação, mas ele já entrou fazendo história, porque ele já entrou para vice, né? Ele já é vice-presidente da nossa associação. Fala um pouquinho aí dessa experiência, Lucas. Estar aqui hoje como vice-presidente da ADESC, acho que é de suma importância para mim. É algo muito glorioso. Fazer parte desse momento da ADESC, no auge dos seus 35 anos, pensar que eu com 22 anos estou aqui, faço parte dessa história e consigo fazer e transformar, nem que seja um pouquinho dentro da minha comunidade, através da instituição de renome, é de grande valia e importância para mim. Então, gente, o que é a ADESC? É Associação de Desenvolvimento Comunitário. Como já foi dito e como está aqui, ó, que é bom, muito bom falar, comemorar isso, nós vamos fazer 35 anos. Por aqui, quando eu falo por aqui, não é por esse prédio, gente. Nós estamos realmente no prédio da ADESC, mas por Santa Maria do Pará, nós já vivemos altos e baixos. Tivemos um início glorioso, podemos dizer assim, com muita expectativa, com apoio, com a participação de muitos ilustres da cidade de Santa Maria do Pará. E aí foi caminhando passos muito lentos. Para dizer que a ADESC tem essa sede, já é no meio para o fim da história. Não sei se vai ser fim, mas do meio em diante, né? Foi muito tempo em que as reuniões eram feitas na barraca da festividade, no clube de mães, em locais da cidade, porque não tinha o prédio da ADESC, a sede da ADESC. Mas aí nós vamos contar isso mais para frente. Eu queria fazer um informe para vocês e dizer assim: você que é membro da ADESC, as informações que eu vou dar nesse primeiro episódio, a gente vai fazer uma brincadeira no dia do nosso aniversário. A gente vai fazer um quiz. Informações que eu vou apresentar ao longo dos episódios do podcast da ADESC. E aí vamos ver se vocês vão prestar atenção e a gente vai ver quem vai ganhar o prêmio lá no nosso aniversário. Vou pedir agora pro Lucas mostrar para vocês não sei se vai dar para vocês verem direitinho, mas é a letra
e consta no nosso livro, que é a data do nosso aniversário, e é uma homenagem também para a nossa saudosa Astésia. Então, foi ela, a Astésia Favacho, que secretariou a nossa primeira reunião, a primeira reunião de fundação da ADESC. E também, eu vou pedir para ele mostrar aqui para vocês, a letra do nosso saudoso Alfredo, o seu Alfredo, que talvez vocês mais jovens não tenham memória dele, mas é um homem incrível, foi um homem incrível que fez história aqui em Santa Maria e é um dos fundadores da ADESC. Então, mãe, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente alguns desses fundadores que tu tem memória, assim, e lembrando que os que a gente conseguir, a gente vai trazer aqui para os nossos próximos episódios. Então, a gente tem alguns que sumiram um tempo porque eram funcionários do Banco do Brasil, e esse projeto da ADESC é um projeto que surgiu da Fundação Banco do Brasil. E à época, eu lembro bem que tinha o Braúna, tinha uns outros que participaram e que incentivaram a criação dessa associação. Mas de Santa Maria mesmo, o maior interessado foi o seu Alfredo. A gente viu que ele abraçou mesmo e participou de toda e é um sócio fundador. Mas nós temos vários. O Paulo Henrique, ele também foi um dos que coordenou, junto com a Aloísio, a fundação da ADESC. Nós temos várias pessoas, como também já falecidos, né? Nós temos várias que estavam naquele momento, há 35 anos, que hoje já não estão mais com a gente, né? A gente quer fazer uma lembrança assim forte da Laíse, da Laide, a Zenaide, que à época também estava com a gente, já se foi. O Otu, Odó, Otélia, esse pessoal também já estão em outra esfera, né? Mas que estiveram naqueles momentos de sonhos, de realizações. O Arlindo, o ex-prefeito, né? E ele estava à frente também, inclusive foi na época dele a fundação e que a gente tem o prédio, né? Que foi o terreno, foi ele com o seu Alfredo e a Câmara aprovou. Então, tem toda essa história. Mas das pessoas que estavam naquela época e continua na luta, sou eu. Isso é um motivo de orgulho muito grande. Não é querer ser metida, não, mas de qualquer maneira eu acho que é, né? Porque, assim, de tudo que nós passamos, e agora há pouco eu comentava que o seu Alfredo empurrava a gente, assim como eu empurro agora algumas pessoas. E era puxão de orelha, ele chegava lá em casa e dizia que eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Me ajudou eu e Maciel a se eleger vereadores, porque era ele que empurrava a gente, foi ele que me colocou na política. Então ele tinha sonhos aqui para a DESC. E a gente está realizando esse sonho dele, eu espero. Que bonitinho, gente. Eu falei que ela ia chorar, porque é uma história muito, muito linda. E olha, eu tô muito feliz de ver a emoção da mamãe, gente, porque para quem conhece essa mulher guerreira, é orgulho dizer para vocês que eu sou filha da França, fundadora, né, da ADESC, junto com muita gente, como a gente já começou a colocar aqui para vocês. E eu sei que durante todos os próximos episódios, com todos os nossos convidados, também vai ter essa emoção. E eu queria que vocês entendessem, para todos e todas que estão assistindo, fazer um trabalho voluntário não é fácil. Fazer um trabalho de ajudar pessoas que precisam, e às vezes nem sabe que precisam, porque a gente não está falando só de caridade, de dar alimentos. A gente está falando de incentivar sonhos. E não é um trabalho fácil. Dói, viu? Dói. Mas vale muito a pena. Então, enquanto a mamãe se recupera, eu queria pedir para o Lucas falar um pouquinho de um outro momento da nossa história. Lucas, lembra quando a gente se inscreveu? Quando você, lá em casa, elaborou aquele edital lá, respondeu ao edital do Instituto Unibanco. Conta pra gente aqui um pouquinho dessa emoção. Nossa, se hoje estamos aqui nesse estúdio, é porque o Instituto Unibanco tem nos apoiado. E essa história começou lá no início da pandemia, que foi quando eu iniciei a ser voluntário na ADESC.
mas eu acho que vale retomar, Paty, antes de eu iniciar essa história com o Instituto Unibanco, como que eu tive o primeiro contato com a Desk e iniciei. E foi lá na escola mesmo, quando eu recebi os cartõezinhos do Navega Pará, e quem é da minha época de escola deve lembrar, que a gente recebeu os cartões do Navega Pará e tinha curso de informática na Desk, e vinha fazer e tal. E aí também tem o PAA, que depois que eu vim descobrir que era a Desk quem levava, que a gente recebia mel na escola, e tinha o sachêzinho de mel, e tinha frutas, enfim. E aí, voltando, com o Instituto Unibanco, na pandemia, eu disse assim, eu tenho que fazer alguma coisa, nem que seja um pouquinho, para mudar a sociedade nesse momento pandêmico. E o que é que eu vou fazer? E aí, já conhecia a França, e a França disse assim, já começamos a fazer trabalho voluntário, já tá alguns documentos da Desk, enfim. E aí, saiu o edital do Instituto Unibanco, e aí a França falava, tem que responder, tem que enviar, tá dando prazo. E aí, em algum momento, numa noite, eu sentei com a Paty, e foram 2 noites pra gente escrever esse projeto. E a Paty ia falando, eu ia fazendo. Era um questionário pra responder, ela ia falando e eu ia digitando aqui. Ela falava de um jeito, eu digitava de outro. Eu falo, gente, eu falo muito, mas esse menino escreve brilhantemente. E a gente consegue fazer essa dupla dinâmica que a gente até citou dessa forma, né? E aí saiu o resultado do edital, e eram 30 organizações, e nós não ficamos entre as 30 no primeiro momento. E em um certo momento, eu tava em Castanhal resolvendo umas coisas, eu recebo um e-mail chegando no meu telefone, o e-mail da Desk que tá logado lá. E aí, quando eu vejo, era do Instituto Unibanco, informando que uma instituição aqui do Pará não tinha enviado a documentação e que nós éramos o próximo. Então, nós fomos repescados. E aí, nossa, chegou a me tremer todo na fila, liguei pra Paty, eu já peguei a documentação, já tava digitalizada no meu telefone mesmo, eu já enviei e já começamos esse contato. E aí, com esse edital do Instituto Unibanco, o fomento, a gente conseguiu alavancar a história da Desk nesse primeiro momento. Que, mesmo devido à pandemia, estava ocioso, e aí a gente conseguiu dar engajamento em alguns projetos, nas atividades que a Desk já desenvolvia antes. Lembrando, Lucas, que nós entendemos errado o edital, né? E aí eu quero que a mamãe fale um pouquinho sobre isso. Gente, é assim, ela estava na fundação, mas ela, como disse ainda há pouco, se não for ela empurrando, a gente não sai. Como o Lucas disse, ela que incentivou a fazer o edital, e cada edital que aparece, ela sabe que tá tendo edital, ela empurra pra gente. Mas nesse momento do Instituto Unibanco, nós pensamos que era para fortalecer os nossos projetos. Aí a gente colocou Café com Saúde, a gente colocou jornada literária, a gente foi colocando o que a gente já fazia ao longo dos anos. Mas ela, desde o primeiro momento, ela entendeu. E o que era, mãe, esse projeto do Instituto Unibanco? Então, o nome já dizia, só que às vezes a gente vê e não lê direito, né? Então, fortalecimento institucional. E eu dizia, mas gente, pelo amor de Deus, é fortalecimento institucional. A Desk tem as coisas que necessita para desenvolver os projetos? Não. Então, aí a Paty pula. O podcast. Aí eu disse, sala de informática. O Lucas também era mais na parte de comunicação e podcast, né? E a Madalena, as mãos que transformam. Então a gente foi lembrando tudo que tinha. Mas se a Desk continuasse como estava, estava desestruturada em relação a finanças mesmo. Então, de cada isso aí, a gente ia tirando uma partezinha. Ela não era definido para esse projeto, como tem os outros, né? Tem os pontuais que é para isso e é para aquilo que tem que usar. A Desk não. Poderia usar do Instituto Unibanco da melhor maneira possível para fazer a Desk andar, fazer a Desk caminhar. E são 3 anos de apoio, né? Nós já estamos no 3º ano, infelizmente. E a gente tem botado perna para tudo que é lado. E uma das exigências do Instituto, que eu achei lindo isso, e eu sempre brinco com os outros parteiros, é fortalecer as parcerias, né? Temos que ter parceiros, temos que ter parcerias, porque senão, quando acabar o Instituto Unibanco com seu fomento, que depois a gente pode até dizer, gente, as pessoas imaginam que o Instituto, até eu falei para o representante, né? Imagino que foi milhões que a gente ganhou. E para 3 anos, não foi, né, Paty? Não foi. Para 3 anos, cada ano eles passavam 50 mil para a gente desenvolver o fortalecimento, para a gente fortalecer a Desk.
E olha que a gente fortaleceu mesmo. Para vocês saberem o que tem na Desk, só vocês aparecendo aqui para saber. E a gente tem portas abertas, né? Porque das parcerias que surgiram, a gente também tem aqui uma bem atual, que é com a prefeitura, e o CAPES funciona aqui na Desk e tem dado bons resultados. Então, para muita gente que não entende o que é parceria, eu quero dizer para vocês que a gente sozinha, se a gente se isolasse aqui, como a gente passou muito tempo, a gente não estaria hoje como nós estamos. A grande parceria nossa é com o nosso menino que está ali, nosso grande Júnior e seu irmão, que não está aqui agora, mas esse é bem recente, mas eu tenho certeza que ele já está assimilando o que, que é o nosso trabalho, o que, que a gente quer para o nosso município. Além do Lucas, que está deslanchando assim, cada dia surpreende a gente sabe que tem outros jovens, adultos também, e outras pessoas idosas que vão vendo que realmente vale a pena. E é assim, esse momento de que o Instituto Unibanco fortaleceu, realmente, porque as parcerias estão surgindo e a gente tem uma muito importante ultimamente, que em outro momento a gente vai falar, né? O que que a gente está fazendo na Desk com esse apoio dessa parceria que nós estamos tendo. Então, você também, de Santa Maria, que quer ver uma Santa Maria diferente, ajude a Desk, que a Desk não vai pensar só em algumas pessoas que são associadas. Nós pensamos no desenvolvimento comunitário de Santa Maria do Pará. E Lucas, vê se tu memoriza aqui, que é para tu concorrer lá no prêmio do dia do nosso aniversário. Depois a gente vai informar vocês as datas, tá? Esse recado é para os associados. Então, eu vou dizer agora aqui os nossos 10 presidentes. Acredito que alguns vocês aí devem lembrar, saber quem são. E outros vocês nem vão dizer, mas fez parte da Desk, fez e foi presidente. Então, para os que estão vivos, volta, tá? vem fazer parte dessa história novamente. Então, o primeiro presidente, olha que informação interessante. O primeiro presidente eleito numa assembleia da Desk foi o Jean. Ele trabalha hoje na SEMAS. Então, Jean, obrigado por ter sido o nosso primeiro presidente. A gente está te aguardando por aqui também. Jean Fragoso, né? É o Jean Fragoso. Depois foi presidente o Odó, já falecido, né? E olha só, Napoleão. Napoleão, você, hein? Volte. O Napoleão foi vereador junto com a mamãe, né? E daqui a pouco, em algum outro momento, em algum outro episódio, quem sabe ele vem aqui falar com vocês um pouquinho da história dele também. E aí, o quarto presidente foi o seu Alfredo. E uma curiosidade, mãe, eu pensei que ele ia ser o primeiro, sabe? Quando eu fui fazer uma pesquisa dos dados aí, porque ele foi tão importante, eu tenho algumas memórias, né, da história com ele, não muitas, mas eu tenho algumas memórias e eu sei da insistência dele em fazer a Desk. Eu pensei que ele tinha sido o primeiro, mas não, ele foi o quarto. Depois nós tivemos o Edilson. Puxão de orelha, Edilson. Volta, tá? Edilson Aquino. É o Edilson Aquino. Aí, Dona França, aqui presente, foi presidente também. Depois a Sandra Galvão. Nessa época eu lembro bem, eu já estava muito ativa. E aí, logo depois da Sandra, fui eu, a presidente da Desk, por alguns mandatos. Depois de mim, teve o Sávio e atualmente é a Rita de Cássia. Professora Rita de Cássia. Então, gente, até o momento, nós tivemos 10 presidentes da Desk. A maioria, você vai ver no começo, eram homens. E depois de um tempo, as mulheres começam a dominar o espaço aqui. Mas nós trabalhamos com uma ideia muito importante, viu? Equidade. Aqui na Desk é uma associação mista que homens e mulheres têm voz e voto. Homens e mulheres que participam são respeitados com a mesma dignidade e eu acho que a gente deveria propagar isso para a sociedade. Então, caminhando para o final do nosso primeiro episódio, eu queria ouvir do Lucas o que é diferente para ti? Antes de trabalho voluntário, antes de fazer parte da Desk e integrar essa história, o que tu achas que mudou? No teu entender,
de sociedade. Vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Eu não gostava do Lucas. Não gostava. Achava muito metido, achava muito pra frente. Tinha um preconceitozinho, peço perdão por isso. E aí, eu gosto de aplicar isso pra vida, tá? Não façam julgamento de quem vocês não conhecem. Porque hoje é o meu irmãozão, assim, admiro pra caramba. Respeito muito a opinião dele. Então, gente, eu queria dizer pra vocês que naquele tempo em que eu não gostava do Lucas, eu achava que ele era muito restrito a uma parte da vida dele. E ele me mostrou que não era verdade, era só eu que só enxergava um lado. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho como que era antes da Desk e o que que você sente agora, depois da Desk. É a historinha, né, Paty? A primeira impressão não deve ser a que deve ficar. Mas, Isso mesmo. enfim, depois que entrei na Desk, consegui ter uma visão maior de mundo e de coletividade. E entender que eu, enquanto jovem, estou aqui, ocupando esse espaço de liderança, dentro de pessoas tão experientes. A Francisca que estava lá desde o início, há 35 anos. Mas que consigo, de alguma forma, fazer a diferença, ou pelo menos tentar fazer a diferença, me dá um orgulho. As pessoas diziam assim pra mim, porque o Lucas é bom, ele é importante, ele é potente. Eu disse, não é tudo isso. Não, agora eu digo assim, não, eu sou mesmo. Eu acho que era uma ideia de humildade, de querer se desconstruir, mas não, eu sou, realmente sou. E aí, mas tô nesse processo de evolução, de crescimento. E a Desk tem feito parte e tem sido se não a peça principal, e tem me feito construir essa pessoa que eu tô me tornando. E aí eu sou muito grato por isso. Gente, quando ele foi representar a gente lá no Diálogos da Amazônia, Amazônicos. Diálogos Amazônicos. Meu Deus, quando eu vi, eu colocava assim, inveja. Que eu queria muito estar lá, mas olha, sinceramente, eu fiquei feliz demais. Eu fiquei orgulhosa de perceber que você entende a importância de participar. E por isso, galera, mais uma vez, não falem do que vocês não sabem. Participem para poder vocês darem a opinião. É muito fácil falar do trabalho dos outros sem saber o trabalho que dá. E é um convite. Mamãe já fez esse convite e eu reforço. Quer saber o que é a Desk? Vem aqui. Conversa com a Nádia, que está aqui todos os dias. Entre em contato com a gente. No decorrer desses episódios do podcast, vocês vão conhecer outros personagens, outras pessoas que fizeram parte dessa história. E também a gente vai falar dos nossos trabalhos, do que a gente faz, do que a gente quer fazer. A gente quer fazer muita coisa. Só para finalizar mesmo, deixar eles darem as considerações finais, eu quero dizer que nós já fizemos nesse ano, 2023, nós tivemos uma campanha para arrecadação de material escolar. Foi tão rápido e foi tão incrível, porque a gente teve uma reunião e uma das nossas participantes disse, olha, gente, lá na minha comunidade, as crianças não têm material escolar e já ia começar o ano letivo. Daí alguém, falou, a gente pode ver se a gente consegue. Em um mês, nós montamos 100 kits de material escolar. Claro, material básico, o mínimo que os alunos precisariam para começar a estudar. Focamos no pequeno, no fundamental menor. Tivemos alguns do fundamental maior, mas o nosso foco eram os pequenos. E a gente conseguiu. E os depoimentos que a gente foi recebendo foi tão lindo de ver, as mães agradecendo, as crianças felizes por terem o seu material escolar. Então, você entende que parece tão pouco, parece tão pequeno, mas faz diferença na vida das pessoas? E depois disso a gente já teve cursos, a gente tem projetos, quero muito ver o curso de Mãos que Transformam, um curso de crochê, que a gente vai fazer em breve. Já tivemos informática, tivemos nas férias, também fez diferença na vida das pessoas. Vamos ter, se Deus quiser, em breve, o de massagem. Já tivemos os de cheirinho lá, de aromatizantes. Obrigada, Michael. Né? Beijo, te amo muito. Então, assim, gente, nós já fizemos tanta coisa esse ano e a gente quer fazer muito mais. Madalena, nossa amiga que é Mãos que Transformam, a gente chama de Mãos de Fada. Ela vai fazer o de crochê e ela já fez o amigurumi. Então, assim, galera, a gente tem muita coisa sendo realizada na ADESC. E eu quero convidar vocês a conhecer o nosso espaço e as nossas ações. Nesse momento, eu coloco, então, à disposição para as considerações finais da minha mãe, que eu amo muito e tenho muito orgulho.
E nesse momento, no momento da gravação do podcast, ela já falou isso e eu vou repetir. É a única das fundadoras que está presente. Nenhum dos outros que estavam no momento da fundação da ADESC está presente hoje na história da ADESC. Mas eu convido, de novo, aqueles que eu já falei aqui, que foram presidentes, e todos os outros que participaram da fundação da ADESC, que ainda são vivos, vocês têm espaço aqui, viu? Nós gostaríamos muito de ter vocês participando de novo da nossa associação. E aí, mãe, considerações finais? Então, quando eu coloco assim, às vezes, as coisas que as pessoas não gostam de ouvir, mas eu digo sempre, da mesma maneira como a gente teve seu Alfredo me empurrando, puxando a orelha, dizendo que a gente era possível, que conseguia, que era inteligente, que era isso, aquilo outro, eu levo essa lição até hoje. E são vários, inclusive, às vezes eu pergunto para Nádia, por exemplo: Nádia, tu fica chateada comigo? Tu tens raiva de mim? Aí, às vezes, eu falo pro Lucas também: ficou com raiva do que eu falei? A Paty, então, nem se fala, porque essa que a gente briga feio mesmo. Mas eu fico pensando que, assim, tá desperdiçando, às vezes, um talento, uma coisa que poderia dar bons frutos, e às vezes se acomoda, às vezes não leva adiante. Então eu me sinto assim: puxa vida, eu já tô mais para lá do que para cá, eu não tenho mais muito fôlego. Aí tem pessoal que tem que aprender, que tem que lutar. Então, quando eu faço isso com essas mais jovens, e até com as mais idosas também, gente, mude, porque não é só na desk que você vai aprender as coisas. Se você não levar para casa o que você aprende, então não vai mudar nada. Porque a gente tenta com as mulheres. A gente fez muitos trabalhos, né, Patrícia, em parceria com o Movimento de Mulheres, com a Escola João Gabriel, que é a nossa parceirona, né, de 10 anos de jornada literária. Entra diretor, sai diretora, mas elas entendem o que nós trabalhamos, que é pela educação, pelo empoderamento da mulher. Então a gente quer levar isso adiante. E me ajudem a gente realizar os sonhos, porque os meus já foram realizados, quase todos. Acho que todos, né, Paty? Mas os de vocês têm muito a ser feito. E Santa Maria precisa muito disso. Então, muito obrigada. A gente vai se ver outras vezes, né, Paty? Porque ao longo da história dos 35 anos, graças a Deus, estão bem vivos na minha memória, até chegar onde estamos. Obrigada. E você, Lucas? Então, eu agradeço a possibilidade de estar aqui. E aí eu deixo um recado de que a juventude, ela é potente. E a juventude, ela deve ocupar esse espaço de liderança e deve ser ouvida. Mas para que ela seja ouvida, ela deve se fazer, deve se falar, deve ter voz. E as vozes da juventude devem ser ecoadas, mas não omitidas. E aí é isso, meu muito obrigado. Obrigada, gente. Quem ficou até aqui, eu quero dizer muito, muito, muito obrigada. Se você entendeu a nossa ideia, propague, divulgue, avise para os amigos: olha, tá tendo um podcast que conta a história dessa associação, que conta um pouco, vai contar um pouco da história do nosso município. E aí eu peço, né, como o pessoal, os blogueirinhos fazem, segue a gente, né, o nosso canal, as nossas redes sociais todas é a Desk PA, tá bom? Então, eu espero contar com vocês para que vocês entrem mesmo nessa luta com a gente, mesmo que seja só divulgando o nosso conteúdo, já ajuda muito. E aí eu agradeço e vou dizer para vocês que gente, é a realização de um sonho. Eu já gravei podcast com outras pessoas e tal, mas nunca assim, é o nosso podcast. Esse estúdio que só foi possível pelo Instituto Unibanco, é a realização do meu sonho pessoal. Tem muito de mim aqui nesse espaço. E eu quero dizer para todo mundo que o estúdio de podcast da ADESC, ele é comunitário. Então, se você tem o sonho de ter o seu podcast, de gravar o seu conteúdo, entre em contato com a gente, que a gente quer fazer essa parceria. Porque já foi falado aqui. A gente vive de parcerias. A gente quer crescer e quer levar muita gente junto nessa viagem, nessa jornada. Obrigada, segue a gente, dá o seu like e a gente se vê no próximo episódio.